Você sabe como é organizada a nossa nação política e administrativamente? No episódio de hoje vamos analisar a política do nosso país e entender a importância dela para a sociedade. Venha conosco nesta busca por conhecimento, pois está começando Eleger a Cidadania Eleições 2024. Para compreender a organização da sociedade no Brasil, é preciso voltar em 1988, quando foi estabelecido a Constituição Federal. Com a instituição deste documento, alguns princípios foram adotados, como o da triparticipação do poder, conforme apresentado no artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa divisão de poderes é um critério de organização que não pode ser abolido, por ser considerado cláusula pétrea, ou seja, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. O município ele está estruturado do ponto de vista político-administrativo através de dois poderes. Então nós temos na Federação Brasileira, o país, nós temos a presença de 4 entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e município. Então, União, Governo Federal, 26 estados, o que estamos agora, o estado de São Paulo, o Distrito Federal e o município, nesse caso aqui, o município de Caraguatatuba. No município, nós temos a presença dos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Vejam, mas há que se ter cuidado com isso, porque no município, poderes municipais, nós temos apenas e tão somente 2, o poder executivo e o poder legislativo. Temos a presença de poderes do poder judiciário estadual e do poder judiciário federal. Dentre esses 3 poderes, essa estrutura tríade de poder, o poder, vamos só pontuar as funções típicas, né, a razão de existir de cada um deles. O legislativo tem uma função de inovar a ordem jurídica, ou seja, criação das leis, que comumente se diz legislar, e fiscalizar. Ou seja, criação das leis que representam a vontade popular e a fiscalização do cumprimento dessas leis. Já o Poder Executivo, ele administra de acordo com estas leis. Ok? Já o Poder Judiciário, muito interessante, porque o Poder Judiciário, ele é informado por um princípio chamado princípio da inércia. E o que isso quer dizer? O Poder Judiciário, ele não atua sem provocação. Então, qual é a função do Poder Judiciário? É a função jurisdicional. A função jurisdicional consiste em se debruçar a respeito, em especial no município, tanto justiça estadual como justiça federal, diante de um caso concreto, o Poder Judiciário, ele dar um provimento, denominado provimento jurisdicional. Em rápidas palavras, a função jurisdicional consiste em dizer o direito. Dentro de um contexto político, a administração municipal é sempre um pequeno organismo na estrutura nacional. Por menor ou maior que seja a cidade, buscar se atualizar dos assuntos administrativos é ter consciência do papel do cidadão e procurar garantir o bem comum. Eu penso que estamos num bom processo, num bom avanço, num bom nível de amadurecimento do regime democrático. E por que digo isso? Porque temos aí pouco mais de 3 décadas da redemocratização e passamos por 2 situações de crise institucional, lá com o impeachment do presidente Fernando Collor e depois, em 2016, impeachment da presidente Dilma, e as instituições se mostraram fortalecidas. Então, penso que hoje estamos caminhando bem para o exercício da cidadania de modo consciente. Todo aquele que se lança na vida pública tem que ter um espírito, né, de pensamento coletivo. Essa é a política na essência. O radical da palavra política vem de polis, ou seja, vem da cidade, o pensamento coletivo. Então, todo aquele que se lança à vida pública deve ter essa preocupação de não fazer a defesa dos interesses pessoais, e sim fazer a defesa do interesse comum a toda
a coletividade. As eleições oportunizam os cidadãos escolherem seus candidatos e elegerem o melhor segundo suas convicções para a administração pública e a luta pelos direitos da população. Veja, a eleição municipal talvez seja o maior indicativo da importância do município na federação. O maior número de candidatos no país durante as eleições se dá no município. Vejam que nós temos quase 6 mil municípios, 5.574 municípios, e as câmaras municipais têm um número mínimo de vereadores. O menor número de vereadores em cada município é de 9 vereadores. Então, a depender do número de habitantes, temos aí um número de vereadores. O maior número de candidatos são para as eleições municipais. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a importância não é da eleição geral, não é da eleição para presidente da República, governadores e parlamentares, sejam eles estaduais ou federais. Uma das eleições mais disputadas e que suscita maior atenção por parte do eleitor, sem sombra de dúvida, são as eleições municipais, é a eleição municipal. Neste episódio, falamos sobre a organização política e administrativa da nossa nação. No próximo episódio, iremos entender o eleitor como protagonista das eleições e sanar dúvidas práticas sobre a eleição. Não perca!